Vamos para a palavra então? Vamos lá? Falamos tudo? Onde é que nós estamos? Na série? Depois de tudo isso, eu acho que já estou começando a enxergar. Ixi, meia dúzia só que falou, hein? É uma série, gente. Eu não sei disso. Porque Deus está falando aqui que a gente precisa mudar a nossa mentalidade e a nossa forma de ver. Então vamos lá, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 9. De novo, bispo, de novo. Mais uma vez. Essa daí você não esquece mais. Eu era cego e perdido, mas agora estou vendo. Vamos ler então? Olha lá, nós vamos ler. 1, 2, 3. Aumenta o som, isso. Amém. Salva as palmas para Jesus. Amém. Olhe por irmão que está do teu lado e, como profeta, diga para ele: aqui hoje, só relaxa. Tudo que você é, tudo que você vive, tenha uma certeza: isso tem um propósito. Tudo que a gente vive tem um propósito. Ei, escute, quem está comigo diga amém. Presta atenção numa coisa. Volta o versículo primeiro para mim, por favor. Repare algo nesse primeiro versículo que o Senhor está dizendo aqui. João 9:1. Olha só. Ali estava um cego, eu vou dizer para você o que está lá. Ali estava um cego e Jesus viu. No mesmo versículo, o cego não vê, mas Jesus vê. Você percebe que no mesmo versículo tem um contraponto ali. Aquilo que o cego não pode fazer, Jesus está fazendo. Aquilo que o cego não tem, Jesus tem. Então eu quero dizer algo, já abri um parênteses, dizer algo para você aqui nessa noite. Que Deus, Ele é especialista em acrescentar na minha e na tua vida aquilo que nós não temos. As suas incapacidades, as suas incertezas, as suas incompetências, creia, tudo isso você pode alinhar ao Senhor. Ele é capaz de suprir. No mesmo versículo, Jesus está fazendo aquilo que Ele não pode. Aquilo que eu não posso fazer, aquilo que eu não tenho habilidade, que eu não tenho capacidade, aquilo o Senhor pode fazer na minha vida. Então escute uma coisa, se tem algo que Deus quer aqui hoje, nesse lugar, é poder acrescentar, é poder somar. Sabe o que Deus mais quer comigo e com você? Deus quer uma parceria. Quem entende isso, diga amém. Deus, Ele quer uma parceria com a minha vida. Porque assim, Deus, Ele supre. Deus, Ele me capacita. E sabe, é nesse momento de maior necessidade, o que eu não sou, o que me impede de ser, o que não acrescenta na minha vida, o que não me completa. Quando eu entendo e compreendo que há Jesus, Ele completa todas as coisas. Jesus é aquele que quer completar você. Talvez você entrou aqui e você olha para a tua vida, talvez existam algumas deficiências, algumas incapacidades, algumas incertezas da tua vida. Mas eu quero dizer algo para a tua vida. Tudo isso que você vive, tudo isso que falta, toda a necessidade, se você entender nessa noite e dizer: Senhor, eu estou aqui, completa a minha vida, Ele vai completar. É impressionante, irmão. Por quê? Jesus sempre vai trabalhar na vida daqueles que não tem. Porque se você entrou aqui nessa noite e está tudo beleza, está tudo legal, talvez você não precise de Jesus. E presta atenção numa coisa que está acontecendo aqui. Esse homem está vendo? Não, mas Jesus está. Esse homem viu Jesus? Não, é a falta, é a deficiência dele. Mas Jesus vai vê-lo. O que eu não tenho, Jesus tem. O que eu não posso, Jesus pode. Toque no ombro do irmão que está ao teu lado e diga para ele: o que você não é, Jesus é. Diga, então creia. Ei, escute, vem para mim, presta atenção.
Se está te faltando alguma coisa, é porque o poder de Deus ainda não se manifestou na tua vida. Isso, diga amém. E ó, presta atenção, porque agora esse homem está enroscado, sim ou não? Porque Jesus viu ele. Catuca o irmão que está do teu lado, diga para ele: Jesus viu você aqui agora. Não é você. Lembra domingo passado? Eu era perdido, quem me achou foi o Senhor. Não foi eu que achei Jesus, Ele que me acha. E a partir do momento que Jesus me acha, é impressionante, a minha vida vai ser transformada. Só que assim, ó, o homem é cego, Jesus vê. Aí sempre vai entrar alguém na parada. Quem é que vai entrar na parada agora? Os discípulos, é impressionante, eles vão entrar. Mas olha de que forma que essa galera vai entrar. Eles vão fazer uma pergunta para Jesus, sim ou não? Eles vão perguntar: Senhor, quem é que pecou aí? Foi ele? Foi os pais dele? Para que ele nascesse cego? Lembre-se de uma coisa: ele nasceu cego, sim ou não? Sim. É impressionante como, ó, presta atenção, vem para mim. Esse homem, ele já tem uma incapacidade, uma deficiência, e a Bíblia diz que ele está sentado e mendigando. Além da deficiência, da incompetência, da incapacidade, ele ainda vive a humilhação, porque não existia humilhação maior naquele tempo do que alguém que estivesse ali à beira do caminho mendigando. Essa galera, e são os discípulos, eles vão simplesmente aprofundar ainda mais a situação de humilhação que esse homem está vivendo. Eles vão chegar perto desse homem e vão dizer: quem que pecou? Quem que errou? O que que aconteceu? Era o mais profundo da humilhação que esse homem poderia viver. E eles ali estão questionando ali essa pergunta. E sabe de uma coisa? Quantas vezes na nossa vida nós somos afrontados com perguntas assim, até mesmo no nosso íntimo: por que será que eu estou vivendo isso? Por que será que eu estou passando por essa situação? Qual será o motivo dessa humilhação? É impressionante como na maioria das vezes nós somos pegos com circunstâncias assim. E muitas vezes aquilo que não tem resposta, escute, aquilo que não tem resposta, aquilo me causa humilhação. Eu me sinto humilhado porque algumas coisas na minha vida não estão dando certo. Eu me sinto entristecido, entristecida, porque eu estou vivendo uma situação contrária, uma guerra, uma luta. E toda vez que eu vou buscar a resposta para isso, eu fico mais humilhada, eu me sinto mais humilhado. Mas olhe para o irmão que está do teu lado e diga para ele: tudo isso que você está vivendo, diga, se você está vivendo, é para a glória de Deus. Porque buscar resposta para as nossas humilhações nos constrangem. É impressionante. Por que todo esse problema? E aí eu fico constrangido porque eu não tenho. Porque muitas vezes a questão não é ter resposta, a questão é buscar a solução. E muitas das coisas que a gente vive, muitas dificuldades que a gente passa, a solução está nessa parceria que eu preciso ter com Deus. Porque aquilo que eu não posso, Ele pode; aquilo que eu não tenho, Ele tem; aquilo que eu não sou, Ele é. E eu preciso entender isso. Porque se há alguma deficiência, se há alguma falta na sua vida, eu quero dizer para você nessa noite aqui, abre o teu coração para entender isso, que só o Senhor é que pode completar. Os seus amigos, os seus parentes, ninguém pode completar. O seu pai, a sua mãe, seu esposo, a sua esposa, ninguém pode completar aquilo que falta para você, porque é só o Senhor. Ei, escute algo: aquele homem nasceu cego. Vem para mim, presta atenção. Ele nasceu cego. Ou seja, coloque para mim em Salmo 139, versículo 13, por favor. Pois tu formaste o meu interior, tu me tecestes no ventre da minha mãe. Agora, quem está comigo, diga amém. Amém. Quem criou esse homem? Ele nasceu cego? Sim, nasceu. Ou seja, vem para mim, presta atenção.
Deus sabia que ele ia nascer cego, sim ou não? Sabia. Está no controle, sim ou não? Ei, vem para mim. Deus está no controle da tua vida desde que você nasceu. Então não há nada que você viva que Deus não saiba. Não há nada que você passe que Deus não esteja no controle. Ele está no controle de tudo. E tudo que você vive, que você passa, mesmo as lutas, as dificuldades, mesmo as afrontas e as dúvidas que você vive, eu quero dizer para você algo aqui nessa noite, que Deus, Ele está no controle. Ele nunca deixou de ter o controle. Aí no ventre, nossa bispo, mas Deus permitiu isso para que a glória dele se manifeste na tua vida. Tem coisas que você está passando, situações que você está vivendo, que é para a glória. Esse homem vai nascer, aí pensa Deus, não, ele não vai ter visão. Ai, mas Deus é tão mau. Por que será que muitas vezes esse é o nosso pensamento? Por que será que Deus não está vendo essa luta que eu estou vivendo, essa afronta que eu estou passando, essa humilhação? Enquanto Deus está dizendo assim, você está olhando para a afronta, para a dificuldade, você está olhando para a deficiência, mas olhe para mim, porque eu quero completar algo na tua vida, e tudo que você está vivendo, está passando é para a glória. E a gente muitas vezes resiste a isso, e vivendo a humilhação e as dificuldades ali. Tem muitas coisas que têm propósito na nossa vida. Escute, Deus, Ele usa muitas vezes as suas dúvidas, as suas incertezas, muitas vezes aquelas palavras que batem aos nossos ouvidos de afronta por tudo aquilo que nós estamos vivendo. Deus usa isso. 2 Samuel no capítulo 16 versículo 5, a Bíblia diz que Davi está vivendo o pior momento da história da vida dele. Ele está vivendo o pior momento. Por quê? Seu filho tomou o trono, Absalão e tudo mais. Agora Davi está vivendo esse tempo de dificuldade, e ele está ali com aquela meia dúzia de soldados. Ele vai indo, e quando ele vai indo, pelo que ele vai fugindo, a Bíblia diz que um homem da família da casa de Saul, quem? Esse homem chamado Simei. Esse homem vai pegar um monte de pedra, ele pega a pedra. Pensa a situação, Davi perdeu o trono, os filhos, perdeu o reino, e agora ele vai andando com meia dúzia de soldados, e agora vem alguém da casa de Saul, agora pegando pedra e tacando. Pensa nessa cena, apedrejando Davi. Que dificuldade! A coisa fica tão difícil que um dos soldados que está com Saul, com Davi, diz assim: quer que eu pegue esse cão e corte a cabeça dele? Agora, esse homem está cobrando Davi pela morte de Saul. Quem conhece a história de Davi aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem conhece isso? Abaixa a mão. Alguma vez você viu Davi matando Saul na Bíblia? Você viu Davi se levantando contra Saul na Bíblia? Mas ele está cobrando. Tem muitas coisas só da nossa vida que a gente pode ser cobrado por situações, mas que aquilo nunca foi da sua competência. Mas muitas vezes a gente vai ser cobrado e amaldiçoado por isso, pelas dificuldades que a gente passa, que a gente vive. E eu acho engraçado que isso aconteceu. Segue o versículo 6 para mim. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, embora todo o povo e todos os valentes estivessem à direita e à esquerda do rei. Pensa, você vai gritando e tacando pedra em Davi. Você matou sangue inocente. E não era nada disso. Vai lá no 7. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: fora daqui, assassino e homem de maligno. Pode seguir. O Senhor Deus o castigue por todo o sangue derramado. Presta atenção. Davi derramou um sangue de Saul. E quando ele vai ser perguntado, pode seguir, segue o versículo 9. O Senhor entregou o reino. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que esse cão morto? Vamos cortar a cabeça dele, vai. Mas o rei disse: que tenho eu a ver com vocês, filhos de Zeruia? Deixem que eu amaldiçoe, pois o Senhor disse, segue. Isso tinha sido uma palavra que Deus tinha dado a Davi: amaldiçoe Davi. Quem poderia perguntar por que você está fazendo isso? Segue, agora que é o principal. E Davi disse a Abissai, a todos os seus servos: se o meu próprio filho quer me matar, que dizer desse benjamita? Deixe-me em paz, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Tem coisas que eu vou viver e que eu vou passar, que Deus está permitindo. Você entende? Quantos estão entendendo isso? Ei, escute uma coisa. O que eu quero que você entenda aqui nessa noite, sabe por quê? Quantos são de Deus aqui? Levante sua mão. Eu sou de Deus. Abaixa a mão.
Esse cara era cego. Quem pecou? Ele ou os pais dele? Tudo que você vive, tudo que você passa, você não vive nada sem a permissão de Deus. Você entende isso? As lutas que eu estou... Não, é o diabo não tem poder contra a sua vida, irmão. O diabo não tem controle desde o ventre, quando você nasceu, da maneira que você nasceu. Então, muitas vezes a gente fica tentando encontrar desculpas, a gente fica tentando encontrar algo que possa dar. Sabe por que é assim? Sabe por que a bebida? Porque o meu avô bebia, o bisavô bebia, o tataravô. Sabe por que meu casamento não dá certo? Porque o casamento do meu pai não deu, da minha mãe não deu, da bisavó. Não esquece, para de encontrar desculpa. Tudo que você vive, Deus está no controle. Está no controle. O que está faltando então, bispo, é você entender que Deus quer uma parceria com você. Isso tem propósito. Isso tem propósito. Quantos estão entendendo isso nessa noite aqui, irmão? Tem propósito. Nada na minha vida é sem propósito. Davi está vivendo isso, e ele vai dizer assim: deixa que ele me amaldiçoe, porque quem sabe Deus ouvindo isso, ele não se levanta a meu favor. Deus quer se levantar a seu favor. Deus quer se levantar. Aí Jesus, ele vai fazer aquela misturinha. Lembra? Fazer. Vai tacar nos olhos. Está no olho cego. Vai lá, cego. Agora vai, cego. Vai lá. Diga: eu vivo uma vida com propósito. Ixi, está fraco, hein? Diga: eu vivo uma vida com propósito. Pode ter escassez? Pode. Que propósito tem? Ai, bispo, eu estou quase falindo. Qual o propósito que tem de você estar falindo? É difícil de entender. Ai, bispo, meu casamento não está dando certo. Qual seria o propósito de Deus de que seu casamento não desse certo? Bispo, eu estou com problema em casa, os filhos, a droga, o álcool, a escassez. Qual o propósito Deus teria em alguém morrer? Muitas coisas é difícil na nossa vida entender. Bispo, você está falando tudo isso, que Deus tem um propósito. Se eu contar minha vida para você aqui, você chora. Mas eu tenho que dizer para você que Deus tem um propósito nisso. De uma coisa eu sei: o diabo nunca esteve na sua história. Você crê nisso? Não, só, estou vivendo uma luta, só pode ser o diabo. Porque, irmão, o diabo nunca esteve na minha história. Desde o ventre da minha mãe, o Senhor está no controle. Não dá habilidade, não dá legalidade para o diabo em coisas que Deus sempre esteve no controle da história da tua vida. Ai, foi o diabo. Não, não foi o diabo, não, é propósito. É propósito. Nossa, morreu cedo o diabo. Tem algum propósito aí. Nossa, que luta incurável, a doença, a dificuldade, é o diabo. Ai, o diabo está pondo doença, vamos repreender esse diabo, espírito de enfermidade. Tem propósito aí. Uma coisa eu tenho certeza: eu posso estar vivendo escassez, luto, dificuldade, problemas, adversidades, mas o diabo nunca estará na história da minha vida. Ele não estará. Eu não vou dar esse direito a ele. Eu não vou dar. Ele não vai ter. Você entende isso? Deus cospe no chão, faz o lodo, vai lá, vai andar um pouco. Diga para o teu irmão: vai andar. Não, ele não creu. Olhe bem para ele e diga para ele: eu vou falar algo muito espiritual para você aqui agora. Diga: mas é muito espiritual mesmo. Diga: vai dar um rolê. É espiritual. É, porque vem para mim, presta atenção. O cara é cego. Se a gente apagar a luz aqui agora, pedir só para você dar uma volta aqui dentro, o negócio vai ficar ruim, vai.
Pensa. Você já viu como é que fica tudo apagado? Você vai sair chutando cadeira, que é difícil. Agora, foi a única coisa. Jesus pegou na mão dele? Alguém pode dar um caminho para ele? Não. Agora você pega e vai se lavar no tanque de Siloé. Você pensa que é fácil? Porque ninguém disse que seria fácil. Agora você tem que se levantar e se mover para um lugar aonde você não sabe, por conta de uma palavra que você recebeu. Você entendeu? Deus está dando uma direção que você ainda não conhece, mas você vai por conta de uma palavra que você recebeu. Entende? É só para quem compreende. Não tem jeito ali. Por quê? Porque Deus não vai fazer nada enquanto você não se mover. Porque tudo começa quando você se move. Ei, escute, talvez você não saia daqui nessa noite vendo, mas andando você vai sair. Começa a andar hoje, porque talvez amanhã seja o dia de você enxergar. O que você não pode mais, escute, quem entende isso, diga amém. O que você não pode mais é continuar parado nessa situação. O que você não pode mais é continuar parado. O que Jesus está dizendo para esse homem? Se move aí, ó. Assume o risco. Acredita na minha palavra. É isso que Jesus está dizendo. Vai lá e se lava no tanque de Siloé. Não falou que ele ia ver. Não tem a garantia do milagre. Só está dizendo para ele se mover. Se mova em cima de uma palavra que Deus falou ao teu coração. Se Deus falou ao teu coração que vai dar certo, vai. Se Deus falou no teu coração para fazer, faça. Mas se mova, não fique mais parado. Existe uma palavra. Levante a tua mão que eu quero profetizar. Existe uma palavra de Deus para a tua vida aqui nessa noite. E Deus está dizendo para o teu coração: se mova sem saber para onde você está indo, por causa de uma palavra que você recebeu. Sabe o que é isso? Eu vou resumir. Deus dá a palavra e eu recebo. Jesus está dizendo assim, ó: participa comigo naquilo que eu estou fazendo. Eu vou dar a palavra e você vai viver. Deus é tão bom que Ele dá a palavra e eu vivo. Ele é maravilhoso, sim ou não? Porque Deus sempre vai chamar eu e você para participar. Ele não podia só falar assim: veja, cego. Não, mas Ele quer que você participe. Sabe por quê? Assim, ó. Propósito, palavra. E no meio? Hã? E o cego está andando? E se ele tropicar e cair? E se ele errar o caminho? Eu não sei quanto tempo demorou, mas e todo mundo vendo ele com aquele barro na cara? E aquele foi fácil? É o processo, sim ou não? Palavra, propósito, mas no meio tem o processo. O que é isso? Barro na cara. Talvez tropeçou, caiu, se arrastou, mas foi. Mas acreditou. Toque no ombro do irmão que está ao teu lado, diga para ele: tudo é possível se você acreditar. Diga: se você chegar no tanque, você vai voltar vendo. Diga: o tanque é aqui hoje, hein? Volta vendo. Ei, deixa eu correr. Hoje o culto acaba meia-noite hoje. Coloque para mim o versículo 8 para mim, por favor. Terça-feira, meus alunos aqui comigo na minha célula. Terça-feira, não falte na aula de terça, hein? Você precisa de uma célula para chamar de tua. Eu não sei que vocês não estão indo às células ainda. Quem não está indo está perdendo, está sendo uma bênção. Milagre aconteceu, sim ou não?
Ó, dá uma olhada. Então os vizinhos, os que antes eu conhecia, visto como mendigo, perguntavam: não é esse que ficava sentado pedindo esmola? Não é esse cara aí que ficava ali pedindo esmola? É? Uns diziam: outros diziam, parece com ele. Mas sabe o que eu quero dizer para você nessa noite aqui? É que assim, Deus vai dar vitória para você. Quem crê, diga amém. Mas nem todo mundo vai celebrar a sua vitória. Porque no versículo 8, aqui ó, não é essa daí? Não era aquela lá? Que não enxergava? Qual que deveria ser a atitude? Porque conhecia um cego, sim ou não? Conhecia. Glória a Deus. Sua vida mudou? Não, estão questionando. É uma interrogação. Não é essa daí não? E os outros, olha lá. Vou lá com o versículo 9. Uns ali. É ele? Não. E o homem que dizia? Diga, sou eu. Não, faça assim, diga, sou eu. Sou eu. Escute algo. Tem pessoas que vão reconhecer quem você é. Tem pessoas que não vão reconhecer quem você é. E você? Porque, vem para mim, quem está comigo diga amém. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas, elas estão vivendo essa época assim, eu preciso de autoafirmação. Eu preciso que todo mundo me conheça. Mas eu quero te frustrar e dizer que muita gente não vai reconhecer você. E quando alguém não reconhecer você, dá glória. E quando alguém conhecer você, dá glória também. Porque o mais importante é que eu saiba quem eu sou. Olhe para o irmão que está do teu lado e diga para ele: eu sei quem sou eu. Quantos estão com o celular aí? Está com o celular? Vamos tirar uma selfie. Pega o celular, pega o celular. Pega o celular, abre o celular na câmera frontal. Vamos lá. Pode pegar, tô liberando agora, hein? Tinha celular que estava ligado aí, tocando, alguém ligando. Pronto, agora. Aí, põe na frontal. Essa pessoa que está aparecendo aí, essa pessoa que está aparecendo para você aí, no seu celular, você conhece ela mesmo? É? Sim ou não? Então diga para ela: você é linda, lindo. Você é maravilhoso. Você é bênção. Sabe por quê? Escute, irmão. Ó, isso, pronto. Viu aí? Isso. Essa, pode guardar agora. Vem para mim, presta atenção. Sabe por quê? Tem muita gente que é escravo das opiniões. Alguém está olhando para você e dizendo que você não pode, que você não é. Uns diziam: é ele. Não sei, acho que parece, mas ele tinha certeza de quem ele era. Porque quando você tem certeza de quem você é, não é ninguém que molda a sua imagem, não é ninguém que fala do seu caráter, não é ninguém que vai reger a tua vida. Eu mesmo, eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. O que os outros pensam de mim, o que acham de mim, aquilo que acreditam para mim, pouco interessa, pouco importa. O mais importante é que eu saiba quem eu sou. Aqui não tem crente assim. Tem lugar que eu conheço pessoas aí que se alguém fala uma palavra negativa para ele, acabou. Você não vai conseguir. Ah, isso é muito para você. Ai, não vai dar certo. Eu acho que você não vai ter competência. Acabou. Se Deus falou, eu sei quem eu sou. Saia daqui nessa noite sabendo quem você é. Saia daqui sabendo. E ele vai ser questionado, sim ou não? Vai. Quer ver uma coisa? Coloque o versículo 13 para mim. Vou correr
correr. Levaram no primeiro essa galera antes do fariseu aqui vai perguntar para ele assim, eu estou correndo. Vai perguntar para ele: conta para mim aí o que aconteceu. Qual vai ser a resposta dele? O negócio é o seguinte: eu recebi uma palavra, fui, me lavei e estou vendo. Quem sabe quem é, sabe da história dele com Deus, tá? Se você sabe quem você é, você sabe da sua história com Ele. Ah, eu não sei se Deus tem, não sei se Deus é. Não, ele vai dizer assim: eu recebi uma palavra, eu fui, me lavei e estou vendo. História. Sabe o que Deus mais quer construir comigo, com você? Uma história. Aí, olha só, aí vem os fariseus, né? Vamos lá, correndo. Eita Jesus, tem que... Era sábado, no dia em que Jesus fez ali a lama, ele abriu os olhos. Vai, segue. Então os fariseus perguntaram outra vez: como podia ver lama nos olhos? E que falou? Eu me lavei e eu estou vendo. Ele está sendo questionado, porque assim, ei, Deus vai fazer coisas na história da minha e na tua vida, e o diabo vai tentar sempre questionar. Os religiosos de plantão estão sempre em cena. Mas assim, ó, quem vive uma história com Deus não muda o diálogo. Quem vive uma história com Deus não tem dúvida daquilo que está vivendo com Ele. Vai falar uma coisa aqui, vai falar em casa, vai falar no trabalho. Quem vive uma história com Deus não tem duas histórias, três histórias. Não tem. Quem vive uma história com Deus, ele conta sempre aquilo, porque é vivência. Você já reparou uma coisa? Ó, aquilo que não é verdade não se sustenta. Quando alguém comete um crime, alguma coisa, que ele vai ser investigado, o que os investigadores fazem? Perguntam 3, 4, 5 vezes a mesma coisa. Por quê? Porque se aquilo não for verdade, uma hora ou outra, o que vai acontecer? Ele vai contar uma história diferente, porque não é a realidade e não se sustenta. Agora, quando você vive, e tem muito crente que ele conta uma história com Deus hoje, amanhã ele conta outra totalmente diferente. Hoje Deus é tremendo e maravilhoso, amanhã ele já se cerca de algumas dúvidas, algumas incertezas já pairaram. Não, irmão, mas quando você vive de fato uma história com Deus, hoje você conta a mesma coisa. Jó viveu as dificuldades, em nenhum momento Jó mudou. Ele disse: o meu Redentor vive. Na luta, na tristeza, na dor, o meu Redentor vive. Agora esse que antes era cego, ele tem uma história. E sabe o que Deus quer mais para mim e para você aqui? A história dele com você. Faça assim, diga: eu quero escrever uma história com Deus. Ele vai ser questionado de sim ou não, vai. Coloque, vai lá. Então os fariseus, segue aí, segue, vamos lá, estou terminando. Por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros diziam: vai, como pode um homem pecador fazer sinais como esse? E houve divisão entre eles, vai. De novo perguntaram ao cego. Ah, meu Deus, quantas vezes já estão perguntando? Está preparado, sim ou não? Porque é assim. Olha os religiosos de plantão. Ele respondeu: é profeta. Quanto mais vão questionando aquilo que Deus tem comigo, mais eu vou elevando o que Deus é na minha vida. Quanto mais Satanás tentar questionar a minha história com Deus, mais eu vou fortalecer a minha história com Ele. E muitas vezes a gente faz o contrário, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E o diabo vai ali. O diabo não tem outra coisa a fazer, a não ser questionar e tentar você naquilo que Deus está fazendo na história da tua vida. Mas quanto mais o diabo tentar, mais eu vou levantar o meu relacionamento com Deus. Vai, 18, vamos lá. Quem não leu Bíblia, diga amém. Leu agora. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver, enquanto chamaram os pais. Pai e a mãe. Então se chamou pai é porque esse menino era um adolescente. Aí, vai para o 22. 22.
Os pais disseram isso porque estavam com medo. Os pais disseram assim: pergunta para ele, não pergunta para nós. Por quê? Porque eles estavam com medo, olha lá. Segue aí. 23. Se alguém confessar que Jesus é o Cristo, seria expulso. Eu não vou confessar a Deus, porque senão você é expulso daqui da igreja. Irmão, tem lugar que eu prefiro ser expulso do que negar aquilo que Deus tem na história da minha vida. Eu largo tudo e deixo tudo, só não largo Ele. Os pais estão querendo ali porque é religião, e a gente vive uma vida muitas vezes de religião assim, sabe? A gente permite esse tipo de coisa, a gente aceita certo tipo de coisa. Não, irmão, Deus está agindo e está trabalhando. O mover de Deus está nesse lugar, e você não sai daqui sem enxergar aquilo que Deus tem para a tua vida. O que Deus quer que você entenda nessa noite aqui é que tudo que você está vivendo, está passando, existe um propósito, e Ele tem uma parceria comigo e com você para viver as coisas extraordinárias e sobrenaturais. Segue aí, segue. 24. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: diga a verdade, nós sabemos que esse homem é pecador, vai. E ele respondeu: se é pecador, não sei. Não, eu quero que todo mundo leia essa aqui. Vou contar 3. 1, 2, 3. Eu não sei. Você que questiona, você que muitas vezes tenta intimidar, tenta fazer eu parar, largar, deixar, isso tudo é obra do diabo, né? Não fez nada pela minha vida, não agiu. Ele mudou isso. A questão é eu entender e compreender que aquele que muda a minha história pode mudar a minha vida, e sabe de onde eu vim, sabe das minhas deficiências, das minhas fraquezas. Ele quer mudar a minha história. E a gente fica pegado com tanta coisinha, e a coisa mais simples que tem aqui é uma só: Ele quer mudar a sua história. Expulsaram ele. Aí, ei, vem pra mim, presta atenção, foi expulso, hein? Olha lá o 34, coloca o 34, pula lá no 34, vai. Mas eles disseram: você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E o expulsaram. Tá tudo bem para você? Diga, para mim tá. Diga, porque o importante é o que Deus está fazendo na minha vida. Quer um consolo? Olha o 35, põe aí o 35. Jesus ouviu que ele tinha sido expulso. Se o homem te expulsar, relaxa. Agora aqui, ó, ele foi lá lavar no tanque. Ele saiu de lá sem ver. Quando ele está vendo, ele vive todos esses problemas. Aí Jesus ficou sabendo que ele tinha sido expulso. Jesus vai buscar. Olha para o irmão que está do teu lado e diga para ele: talvez as pessoas não te queiram, mas diga: Jesus quer muito você. Expulsaram ele. Se ele foi expulso, agora ele está sem casa, sem família, sem nada. Mas aí Jesus vem. Ó, a última vez que eu usar você para profetizar, coloque a mão no ombro do irmão que está do teu lado aí e diga para ele: quando alguém te expulsar, diga: quando alguém não quiser nada com você, fica tranquilo, isso é o único sinal. Diga: isso é o único sinal. Eles estão jogando você para Jesus. Ah, eu trabalhava lá numa empresa lá, mandaram eu embora. Estão jogando você para Jesus. Ah, tem uns amigos, umas amiguinhas lá, agora me tiraram do grupo, me excluíram, me bloquearam. Estão jogando você para Jesus.
ninguém me quer, ninguém me ama. Estão jogando você para Jesus. Porque aquele que ninguém quer, aquele que todo mundo rejeita, é esse que Deus quer abraçar. Jesus ficou sabendo que ele foi expulso. Vem cá, meu filho, vem cá, vem cá. Se te expulsaram, te convidaram a sair, relaxa. Estão só jogando nos braços do Pai. Você entende isso? Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Ei, escute, quem entendeu isso nessa noite aqui, irmão? Eu não posso ir embora. Uma palavra que está ardendo no meu coração a semana toda. Eu até não sei até quando que vai essa série, hein? Até quando vamos ficar em João 9, não sei. Mas deixa Deus falar. Ai, mas está faltando alguma coisa. É propósito. O diabo nunca esteve na sua história. Começa a repreender Satanás. Quando alguém fala, começa a repreender. Não, não, bebê, relaxa aí. Na minha história o diabo não entra mais não. Faz tempo, hein? Essa porta aí está fechada. Então, se eu estou vivendo alguma adversidade, alguma luta, algum problema, eu vou conversar com o Pai. Entender o propósito desse momento da minha história. E eu sei que no momento certo a glória dele vai se manifestar na minha vida. Ele que está no controle. Quem controla a minha vida é Deus. Não importa o quão difícil esteja, o quanto a luta esteja travada, Deus está no controle